Eu tenho falado bastante sobre capital social da holding familiar, de uma empresa cofre, né, da empresa cofre de uma holding familiar. Então eu vou explicar nessa aula para vocês qual que deve ser o tamanho do capital social de uma empresa cofre, de uma holding familiar. Mas eu tenho que começar explicando o que é o capital social para as pessoas que não sabem. No caso, o capital social é aquele conjunto de recursos que os sócios levam para dentro, investem dentro de uma sociedade empresária, de uma empresa, para que ela possa exercer as suas atividades. E pode ser bens, dinheiro, créditos. E no contrato social, os sócios se comprometem a levar esse recurso, a investir esse recurso na empresa, na sociedade empresária. Esse ato de se comprometer, de prometer, se chama subscrição. Depois, no momento em que eles levam esses recursos efetivamente para dentro da sociedade, esse ato é chamado de integralização. Eu já até mencionei esse termo antes. E cada sócio se compromete a levar parte desses recursos. A parte que o sócio vai levar vai ser somada com a que os demais sócios vão levar e vai formar o capital social. Isso é o capital social. E cada parte, essa parte que o sócio leva, é chamada de cota. São as cotas sociais daquele sócio. Explicado, portanto, o que é o capital social e o que são as cotas do capital social, eu passo a tratar do tamanho do capital social que uma holding tem que ter. Uma holding familiar. E começo dizendo que não existe um capital social mínimo. Mas ele tem que ter um capital social em todos os tipos de sociedade possíveis para uma holding, para fazer uma holding. Eu vou até falar depois em outro vídeo sobre os vários tipos de empresa que você pode ter, pelo qual que você pode usar para construir uma holding. Mas por esse vídeo eu vou falar só do capital social. Ou seja, não existe um capital mínimo, mas tem que ter. Então pode ser um capital social de R$1, de 1 centavo. Não tem problema com isso. Mas é uma coisa que pode ser feita, mas que não é recomendável. Por quê? Porque esse capital social muito pequeno, muito assim, totalmente insignificante, ele não basta nem para pagar os custos dos atos de constituição da empresa. Poderia gerar uma aparência assim de fraude, que está sendo feita uma coisa errada, e não está sendo feita uma coisa errada. Mas pode gerar essa aparência. Não basta ser certo, tem que parecer certo também. E a pessoa poderia olhar, peraí, mas não basta nem para construir, para pagar os atos construtivos da sociedade, ela já nasce no prejuízo, ela já nasce devendo, ela já nasce no vermelho. Então, isso pode dar argumentos para depois um juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, da empresa. E eu vou explicar o que é isso, a desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica é algo que acontece. Antes, lembra que no outro vídeo que eu falei que as pessoas jurídicas têm um benefício de separação, de proteção patrimonial com relação às pessoas físicas? Pois é, isso deixa ela imune a reveses, a perdas que as pessoas físicas sofrem nas suas atividades econômicas, por exemplo. Ou seja, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada por uma dívida da pessoa física. Só que o contrário também é verdadeiro. A pessoa física também não pode ser responsabilizada por uma dívida da sociedade empresária da qual ela participa, da pessoa jurídica da qual ela participa. Ou seja, para fomentar os negócios, para que a economia do país possa girar, possa crescer, eles criam a lei dá essa autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da pessoa física. E no caso das sociedades empresárias, das empresas, não é diferente. De forma que o que é da sociedade, o que é do sócio, não se confundem. Só que existem alguns momentos, algumas situações específicas, em que os sócios, por exemplo, os sócios ali que mandam na sociedade, que administram ela, abusam da personalidade jurídica. Eles vão além do que eles poderiam fazer ali, em casos, por exemplo, em que há um desvio de finalidade, há uma confusão patrimonial. E a pessoa que se sentiu prejudicada, por exemplo, uma pessoa para quem a sociedade está devendo alguma coisa, ela pode pedir para o juiz, se ela não conseguir achar o patrimônio da sociedade, ela pode pedir para o juiz simplesmente desconsiderar essa autonomia patrimonial, desconsiderar a personalidade jurídica que protege os bens dos sócios, que torna os bens dos sócios diferentes dos bens da sociedade. Então ele pode ir lá e pegar, esse juiz que desconsidera a personalidade, pode ir lá e pegar os bens do próprio sócio para pagar a dívida daquela pessoa que está se sentindo prejudicada, está pedindo. Mas isso é só dos sócios que ganharam alguma coisa com o abuso ali da personalidade. Só que assim, hoje em dia isso está cada vez mais difícil de acontecer. Já tinha alguns requisitos para acontecer, algumas situações acabam acontecendo, tem que acontecer mesmo, porque existe mesmo um abuso, mas hoje está até mais difícil a desconsideração acontecer. Depois da Lei de Liberdade Econômica de 2019, colocou-se mais requisitos, explicou melhor e diminuiu um pouco a liberdade do juiz para decidir. De forma que é muito difícil acontecer uma desconsideração, ficou mais difícil. Pode acontecer? Pode.
Mas, no nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso no sistema de holding familiar. Por quê? A gente vai, para passar longe disso, é exatamente por isso que a gente faz um capital social que não seja insignificante, R$ 1, R$ 1, mas ainda assim ele vai ser baixo. E por que ele vai ser baixo? Porque não precisa colocar um capital social alto de cara, porque ele já vai aumentar depois, quando você trouxer os bens para dentro da sociedade, o seu patrimônio, né? Que é o objetivo da holding familiar. Quando você trouxer esses bens, ele vai ser por meio, em regra, de um aumento de capital. Ou seja, o capital já vai aumentar, não precisa colocar um capital social grande de cara já. E a praxe que se usa nesse trabalho com holding familiar é um capital social de R$ 1.000. Dá para acreditar? Depois um patrimônio vai vir muito maior. Um capital social de R$ 1.000 é baixo até, não é? Você imaginar um capital social de uma empresa. Mas, no caso, é uma empresa que só vai administrar o patrimônio de uma família, né? E só lembrando, de passagem, que daquelas duas fases iniciais de construção da holding, né? Primeiro você cria a empresa cofre e depois você traz os bens para dentro. Exatamente por isso que tem o capital social primeiro de 1.000 e depois você traz ele e ele vai aumentar. E isso é muito conveniente que seja assim. Tem que separar essas duas fases. Quero deixar isso bem claro. A prática mostra que quando você junta essas duas fases, você já cria a sociedade ali com aquele patrimônio da família todo lá dentro, atrasa o processo, fica mais caro para o cliente, então não vale a pena. É só deixar isso claro assim para vocês verem como que é, o cuidado com que é feito esse trabalho, com que deve ser feito esse trabalho com holding familiar. De respeitar cada etapa, tudo direitinho, as cláusulas de cada etapa, os cuidados de cada etapa, e assim a sua holding vai ficar imune a qualquer perigo. Quer saber mais sobre o assunto? Continue aqui acompanhando meus vídeos, siga aqui o meu canal, me acompanhe nas outras redes sociais, estou no Facebook, estou no Instagram também, e fique atento que eu vou fazer uma palestra sobre planejamento patrimonial da família com holding familiar, e dela você vai sair sabendo de tudo sobre holding familiar e também como criar a sua própria holding familiar e assegurar o futuro dos seus filhos. Um grande abraço.